Eu acredito que todos nós temos histórias para contar. Particularmente, eu gosto de ouvir algumas histórias de pessoas mais experientes, principalmente histórias que fortalecem a minha fé e reafirmam a minha convicção de que Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus soberano. Às vezes utilizamos essa expressão sem levar em conta que a soberania de Deus não é algo somente geral, que diz respeito à história do mundo, mas é também pessoal. Deus é o Senhor da nossa história. Bom dia, eu sou o pastor João Victor, seja bem-vindo ao nosso canal. Já quero te pedir que curta, comenta e se inscreva. Em Atos capítulo 13, versículo 22 a 25, a palavra de Deus diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Se olharmos a partir do versículo 15, Paulo está em uma sinagoga em Antioquia da Pisídia durante uma de suas viagens missionárias. E ao que tudo indica, ele foi bem recebido. Talvez ele já era até conhecido por alguns que estavam ali. E ele vai usar a oportunidade para expor a história da redenção. Ou seja, Paulo vai falar de como Deus guiou toda a história até o nascimento do Messias. É interessante porque isso foi exatamente o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, nós lemos que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Paulo começa com os primeiros pais, ou seja, Abraão. Fala da peregrinação no deserto, depois que Deus tirou aquele povo do Egito com braço poderoso, cuidou daquele povo, mesmo diante da rebeldia e da desobediência. Paulo fala do período dos juízes e depois ele vai falar de Davi, o grande rei de Israel. Todo esse panorama é Paulo preparando o pano de fundo para apresentar o Messias. Mas também o apóstolo está mostrando que Deus é um Deus fiel e que devemos descansar o nosso coração porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E algo muito interessante que precisa ser falado. Você percebeu que Paulo vai falar de Davi e logo depois vai apresentar a Cristo como descendente de Davi? Irmãos, isso é algo magnífico e mostra a graça de Deus. Quando lembramos da grande história do rei Davi, lembramos dos seus feitos grandiosos, talvez lembramos dos tantos salmos que ele escreveu, das guerras que venceu, mas nos esquecemos que Davi era um pecador, um homem que não governou bem a sua casa, um homem que adulterou e mandou matar, mas esse homem recebeu graça de Deus, se arrependeu e foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Assim como Deus usou homens falhos e pecadores no passado, Ele continua usando hoje para que o Evangelho se expanda. Talvez você achou estranho essa fala, mas é exatamente isso. Deus usa pecadores, mas pecadores que entregaram sua vida a Jesus Cristo foram justificados e que cada dia estão caminhando no caminho da santificação. Mas outro ponto interessante é reconhecer que Deus é fiel às suas promessas e podemos confiar nele em todas as circunstâncias de nossas vidas. Em momentos de dúvida, nós podemos lembrar que o mesmo Deus que guiou Israel através do deserto e cumpriu suas promessas através de Cristo é o mesmo Deus que nos salvou e está conosco. Meus irmãos, esse é um chamado para que eu e você confiemos na doce providência de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nesta manhã eu gostaria de pedir o teu cuidado sobre a vida daqueles que estão me ouvindo. Senhor Deus, que o teu Espírito possa trazer ao coração deles e ao meu também
o consolo e a segurança de que o Senhor é o Deus pessoal e é o Deus que cuida e que está guiando a nossa história. Pai eterno, e assim como o Senhor usou homens falhos no passado, que o Senhor possa nos usar para que o teu evangelho possa expandir e para, Senhor Deus, que o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, tenha um excelente dia na presença do Senhor.